Olá, começamos agora o nosso quinto, se não me engano, se estou contando direito, nosso quinto Free Flow para mães. Estou aqui disponível hoje para responder todas as perguntas de vocês. Eu tenho feito alguns posts, tenho comentado algumas coisas que a gente faz e pratica aqui em casa com os nossos 4 filhos e vocês sempre me mandam muitas perguntas em box e eu queria nessa semana antes do Dia das Mães de alguma forma contribuir com todas vocês e a forma que eu achei mais prática, mais rápida e mais eficaz, eficiente e que vai ficar aí abençoando mais e mais pessoas é fazer estas lives espontâneas no meio do meu dia. Então a minha proposta é que eu vou fazer lives até o Dia das Mães, em momentos espontâneos do dia que eu consigo encaixar na minha rotina. Às vezes programo numa hora e daí não dá certo, daí o neném não dorme à noite, igual aquela noite que eu passei em Claro. As coisas saem do nosso controle, não é? Mas nem por isso, as coisas não vão dar certo. Vai ser no tempo certo. Às vezes o tempo certo não é o nosso tempo, correto? Então, às vezes eu planejei fazer de manhã e acaba dando certo à tarde, e é assim mesmo. Não que a gente também, como mães, não tenha que se planejar, se programar, ter esse planejamento, esse cuidado de pensar antes, mas a gente também não tem que se apegar nisso. Se não deu certo, não deu certo. Paciência. Às vezes não sai tudo conforme o que a gente quer ou a gente espera. E esse é o tema que eu quero começar com vocês aqui, sobre o controle. Olha que tema interessante. Nós temos um presente para vocês, mas é um presentaço que vocês vão descobrir lá no perfil do Voe Borboleta. Um pouquinho mais pra frente, a gente vai fazer uma live na sexta-feira. Não perca essa live, vai ser um free flow cheio de mães que venceram temas específicos. E a gente vai te dar dicas de como que você pode se cuidar para ser uma melhor mãe, para ver esse reflexo na vida dos seus filhos, para ser a sua melhor versão, porque você já é uma ótima mãe, mas às vezes a gente não tá vivendo a nossa melhor versão, certo? Então a gente quer ajudar você nisso. Vai ser uma live que várias mães vão entrar, a gente vai ter um free flow bem legal. E no final eu vou lançar algo com uma bomba profética que vem aí e vocês vão ganhar de presente. É o presente desta borboleta com o Voe Borboleta e nós vamos dar para vocês então na sexta-feira, na live da tarde, pelo perfil do Voe Borboleta. Vocês vão ganhar o primeiro presente de Dia das Mães, porque a gente preparou vários presentes para vocês até domingo, ok? Começou aqui no meu perfil, depois a gente migra lá pro Voe Borboleta. E esse presente que eu tô falando pra vocês tem tudo a ver com esse tema que eu quero começar a falar com vocês, que é o controle. Então, se você tem alguma outra pergunta sobre maternidade, sobre casamento, sobre intimidade com Deus, como ensinar as crianças a ouvir o Espírito Santo, como ensinar alguma coisa que eu saiba e possa contribuir, porque não sei de todas as coisas, mas do que eu puder contribuir na tua jornada, eu estou aqui. Escreva aqui nessa live, eu tô respondendo essas perguntas para vocês, de todas vocês que estão me mandando, então eu tô dando prioridade para quem tá online. Já tem várias perguntas aqui na caixa de perguntas que o pessoal escreveu, já vou começar a ler, mas antes eu quero fazer essa introdução aí sobre o controle. O controle é algo, gente, que mesmo que você ache que você não é controladora, algumas já enxergam isso, já conseguem identificar, mas mesmo que você ache que você não é controladora, a gente precisa admitir que a nossa sociedade, ela foi ensinada, né? A nossa cultura passa isso de geração em geração, essa necessidade de controlar, essa mentira, porque é uma mentira, você não pode controlar as coisas. O controle é pesado para você e no final você vai achar que controlou e você não controlou. E o controle é algo que oprime, é algo que exprime, é algo que cala vozes, é algo que destrói. A necessidade de controle na maternidade também tem uma raiz chamada medo. Nós temos medo do que vai acontecer, nós temos medo das nossas próprias inseguranças e aí nós controlamos, porque nós temos medo do que vai acontecer quando nós não temos com segurança tudo controladinho na nossa mão. Então o controle na maternidade, ele vai gerar filhos limitados, filhos presos, filhos vitimados, com aquela mentalidade de vítima que sempre culpa os outros, filhos pra dentro, calados, abafados. E não é isso que a gente quer. A gente quer criar crianças livres, alegres, que deixam fluir a criatividade, espontâneas, puras. A pureza das crianças, gente, é bombástica, né?
traz coisas maravilhosas para nossa casa. É isso que a gente quer. E o nosso controle muitas vezes acaba distorcendo quem as nossas crianças são. Essa introdução aqui é só para dar uma pitadinha. A gente vai falar sobre isso nesse presente que a gente vai dar para vocês lá pelo perfil do Voo e Borboleta na sexta-feira à tarde, na live que vai ter. E a gente quer trazer para vocês ferramentas eficazes. Então vem um pouquinho de teoria, mas vem a prática, para que você consiga ser uma mãe fora de controle, que não controle as coisas. Uma mãe livre da necessidade de controlar. Controlar a casa, controlar o esposo, controlar as crianças. Estou dizendo que você é livre de controlar, não quer dizer que você vai ser irresponsável e vai deixar rolar tudo, qualquer coisa, e não vai pôr limite nas coisas, não é isso, tá? Mas o controle, ele vai sobre, né? Ele esmaga, ele cancela a identidade dos outros, né? Porque a gente precisa controlar, porque afinal de contas nós sabemos como nossos filhos devem ser, o que nós queremos que eles sejam, então a gente vai controlar e manipular para que eles sejam o que nós queremos. E não é isso. Não é isso que a mulher foi criada. Não é para isso que a mulher foi criada. A mulher foi criada com um poder extraordinário que tem sido distorcido e usado para manipulação. Mas o nosso poder, o poder original, o que a gente recebeu das mãos de Deus, é um poder para edificar, para fazer crescer a casa, para fazer rodar, para trazer vida, para gerar alegria, trazer liberdade. E a gente pode manipular com o poder que a gente tem em mãos, ou a gente pode influenciar para o bem. E essa é uma escolha diária que a gente faz. Mas primeiro você precisa identificar que a sociedade, que a cultura já nos ensina de uma forma muitas vezes até difícil de perceber de cara, mas nós já somos ensinados essa mentalidade de controlar. Então desde pequenininho nós somos ensinados isso, e a gente precisa começar a reconhecer, identificar quais foram as mentiras que nós só aprendemos que nos fez ser controladoras. E aí a gente precisa de uma postura de humildade e dizer, eu não quero mais ser controladora. O controle é muito pesado para mim. Ser mãe controladora é muito pesado. Ser uma esposa que controla a casa e controla o marido é muito pesado. E eu não quero esse peso para minha vida. E esse é o primeiro passo. E aí você vai largar a mão dessa mentalidade, dessa forma de pensar que acaba influenciando o seu sentimento e o seu agir. E você acaba, muitas vezes, controlando as coisas. Um dia eu escutei essa frase, você é muito controladora, de uma pessoa que eu amo muito e que convive comigo. E aquilo foi como uma facada no meu coração. E eu fiquei tão mal quando eu escutei aquela frase, que eu tinha certeza que eu só fiquei mal porque existia alguma influência de controle, ainda estava sendo exercida através da minha voz e das minhas atitudes naquele contexto. E nesse momento, quando eu percebi que aquilo me afetou tanto, porque quando vem uma acusação, ou um diagnóstico, ou um comentário de alguém que nem era para te ofender, e você fica tão ofendida, e você fica tão machucada, e a tua cabeça começa a girar e pensar, e você fica desconcertada, é porque tem algo ali, é porque tem uma raiz aí. E a gente vai aonde, gente? Na raiz. A gente resolve na raiz. A gente não fica na superfície, só lutando ali com o nosso fazer, e aí fica pesado, a gente cai de novo, Não, a gente não foi feita pra ver um problema, vencer e cair de novo, e cair de novo. Sabe aquele negócio? Ai, eu sou pecador, e só perco, e só erro. Não. Nós fomos feitas pra vencer e pra reinar e pra pisar sobre o que estava vindo contra nós. E aquilo ali, diz a palavra de Deus, vai ser um estrado para os meus pés. Eu vou pisar sobre aquilo que vinha contra mim. Eu vou pisar sobre o controle que quer que eu realmente assuma essa identidade que não é minha, que é pesada, que é manipuladora, que é distorcida, que é algo que vai destruir e não construir. O controle quer fazer uma parceria com a minha maternidade, quer fazer uma parceria na minha casa. E eu tenho o livre-arbítrio. Eu vou escolher se o controle vai me controlar, se o controle vai me dominar ou vai me guiar, ou se eu vou ter outras ferramentas para agir e escolher. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, se isso interessa a vocês também, né? Se alguém vive uma situação dessa, mas o controle, gente, ele por um tempo, você se sente bem, você se sente confortável, tá? Mas vai ter algum momento que ou a pessoa que está sendo controlada vai manifestar isso, né? E você vai ver, ou a criança vai ter um comportamento muito alterado porque está sendo controlada, e aí você vai achar que ela é desobediente, birrenta e etc. E na verdade é só uma reação contra um controle, porque ela não foi feita para ser controlada.
né? Então ela está reagindo. Às vezes você vai perceber isso na reação das pessoas na sua casa. Então isso é quando já está gritando, né? Quando algo já está bem desequilibrado e você vai perceber realmente que você está exercendo o controle. Lembrem, não estou dizendo que é pra gente ser desleixada, não ter cuidado e não cuidar, não organizar a casa, mas a gente vai organizar, a gente vai conduzir, a gente vai montar a plataforma para que as crianças voem, mas a gente não vai segurar as asinhas dela e manipular um voo pro lado que a gente quer. A gente vai ensinar que elas voam e a gente vai deixar elas voarem. E às vezes deixar a criança voar dói, né? Dói, porque às vezes ela não voa para você, ela voa para lá, né? E não pro lado que você queria, mas pro outro lado. Então, a necessidade de controle, ela é uma necessidade ilusória, tá? É uma mentira. Você acha que você vai poder controlar, mas na verdade você não vai. Você só vai machucar e atrapalhar o voo da outra pessoa. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Mandem as perguntas que vocês têm. E hoje o meu objetivo era começar com esse tema sobre controle, para que você comece a refletir e perceba se tem algumas pitadas ou algumas influências de controle na sua casa, ok? Então, quando alguém faz alguma coisa contra a sua vontade, ou contra a sua opinião, ou contra a ideia que você tinha antes, como é que você reage? Isso vai mostrar se você está com uma mentalidade de controle ou não. Você aceita as diferenças na sua casa ou não? Tem que ser tudo do seu jeito, da sua forma? Mamães que têm bebês pequenos, vocês conseguem deixar o papai fazer a criança dormir? Sem você dar pitaco no meio, levantar no meio, ir lá e fazer alguma coisa? Consegue? Olha o controle. Olha o controle. Mamães de bebês pequenos, você tem que dar um mamazinho ali de 3 em 3 horas, você sai da rotina, se alguma coisa sai daquele padrão, você já fica desconcertada, você já se sente uma péssima mãe, o dia vai começar a ser mal para você. Cuidado, tem uma pitada de controle. E tudo que a gente identifica para ser livre, né? A gente identifica, a gente percebe e a gente diz não, ei, controle, aqui em casa não. Então, eu tenho falado nas outras lives, se você perdeu as outras lives, tá tudo salvo no meu perfil, vai assistindo, mas qual que é a intenção aqui? É que você identifique coisas e que você comece a viver a maternidade livre e leve, sem essas bagagens, sem essas influências. Então, eu tô propondo para você não ter como ferramenta na educação dos seus filhos o medo, como eu falei nas outras lives, não ter a ferramenta específica do controle, da manipulação, e tudo isso é sutil, que acaba entrando nas nossas casas e não combina com a gente, né, gente? Não combina nem um pouco com a gente e não traz o fruto do reino, né? Não é algo que vá trazer um bom fruto, esse tipo de atitude, esse tipo de escolha que a gente tem. Bom, é um assunto que a gente precisava ir bem a fundo, né? Eu vou conversando mais aqui com vocês sobre os assuntos que vocês querem conversar. Vocês mandaram várias perguntas. A Maria Lígia Piazza, maravilhosa, escreveu aqui que vale a pena abrir mão do controle. É desconfortável no começo, porque a gente está acostumada, né, Maria, a controlar. Mas depois você vê que vale muito a pena, muito a pena. Gente, a minha live vai ser bem rapidinha hoje, porque eu tenho crianças chegando da escola e hoje foi o primeiro dia que teve todas as 3 crianças indo para a escola. Vou acender umas luzes aqui para não ficar escuro. Tem uma pergunta aqui. 3 abortos, acabei de descobrir. Estou sem entender o que Deus quer. Como crer no impossível? Olha, crer no impossível quando tudo vai muito bem. Crer no impossível quando tudo está fluindo, quando tudo está sendo respondido. É muito fácil, né? Agora, o que vale a pena é você crer no impossível quando você está vivendo uma situação impossível. E essa é uma situação impossível. Do que vale crer no impossível se você não está precisando ou vivendo uma situação impossível? Não fica só na teoria, gente? Então esse momento que você está vivendo aí é um prato cheio para você começar a viver o impossível. E é nesse momento que a sua fé está sendo provada. É nesse momento que vai valer a pena tudo que você crê, o que você pensa. É nesse momento que você tem que tirar da prateleira do conhecimento a crença do Deus do impossível. Aquilo que você falou e declarou tanto tempo na sua vida. É agora a hora de trazer da prateleira do conhecimento para a prática. E eu tenho certeza que agora é a hora que você não vai desistir, né? É a hora que você vai press in, que você vai continuar. E não o quem Deus não muda com a sua experiência e com a minha experiência.
porque eu fui curada, Deus é bom, mas porque você não foi curada, já agora ele é mau? Então a gente tem que analisar se a nossa base está fundamentada em quem ele realmente é, ou se ele é a minha experiência, ele é o que eu quero que ele seja, ele é o resultado das minhas experiências, o que acontece comigo. E a gente sabe que nesse mundo a gente passa por aflições. Então não dá pra gente jogar, né, pra Deus isso. O que será que ele quer com isso? Eu não gosto muito dessa pergunta, porque eu sei o que ele quer. Você também sabe o que ele quer. E ele não está fazendo isso como um pai manipulador e controlador para conseguir alguma coisa de você. Ele pode estar permitindo porque ele confia. Ele confia que você vai sair dessa. Ele sabe que o que ele plantou no teu coração está cravado lá dentro e que vai frutificar. Você pode ter momentos de dúvida, você pode balançar, mas você não vai ser abalada. Olha quem está na live, é a Mariane Espíndola, nossa borboleta maravilhosa. É ela que tem uma surpresaça para você sobre o controle que eu falei no começo dessa live. E você vai receber esse presente a partir de sexta-feira. A gente vai anunciar para vocês no Voe Borboleta. A Maria Lígia escreveu aqui: press in é pressionar, persistir, perseverar. Olha o recado para você então agora que escreveu sobre os abortos. É neste momento que você tem que press in, pressionar, perseguir, persistir. E sabe, a gente gosta de falar muito isso, né? Que persistência é do alto, é uma ferramenta do céu, né? O inimigo não tem essa ferramenta, então a gente vence ele muito facilmente com essa ferramenta maravilhosa, nossa perseverança. A sua perseverança, como diz a palavra em Tiago, vai produzir fé em você, né? Vai produzir esperança sobre a sua vida. E a gente tem essa mania de querer culpar Deus sobre todas as coisas, não é? Quando ele dá uma cura, muito obrigada por ele dar uma cura, mas aí quando não cura, ele ou quando ele manda uma doença, né? Muitas pessoas falam que ele manda uma doença, e eu não creio que ele manda doenças. Eu creio que nele não cabe doenças. Ele veio ao mundo para retirar todas as doenças, para tirar toda a maldição sobre nós. É essa a missão de Jesus nessa terra, e já foi cumprida. Então por que eu vou concordar com algo assim, que ele me mandou isso? A gente sabe, né, o porquê que isso está rondando nessa terra, e que nessa terra a gente vai ter aflição, mas também a gente sabe que a gente não vai ser abalado. Então você pode estar passando por isso, mas eu tenho certeza que ele vai continuar sendo fiel, e você vai enxergar a fidelidade dele mais pra frente aí na sua vida, nos resultados que você vai perceber. Eu também podia ter parado nessa, né? Quando eu tive o aborto, quando eu perdi o bebê, quando eu estava com o meu útero quase perdido ali, comprometido com aquela doença, corroído por dentro já. O meu útero estava corroído, as paredes do meu útero estavam sendo corroídas. Eu podia, nesse momento, achar que Deus era bom, engatar com esse pensamento, podia engatar com o pensamento de que eu não iria ter filhos, que eu quase engatei, que eu iria perder o meu útero. E na verdade o que o inimigo quer é exatamente isso, que você se alinhe com esses pensamentos negativos, comece a concordar e falar com a sua boca. Então a partir de agora, você que está vivendo um aborto, primeiro eu indico você a seguir um perfil maravilhoso, que é da Larissa Perini, ela é da Goods, ela passou pelo aborto, e eu tava com ela ali, né, online, vivendo isso. Eu venho pra cá pra acender uma luzinha, gente, tá ficando escuro. Eu tava com ela vivendo essa realidade online, e foi incrível a forma que essa mulher enfrentou o aborto. Eu nunca tinha visto uma mulher viver o aborto dessa forma. Na verdade, foi a segunda mulher que eu entrei em contato, que eu vi, eu falei, uau, isso é ser poderosa mesmo, isso é enfrentar um aborto dessa forma. Então, você que está enfrentando o aborto agora, você vai lá pro perfil da Larissa e você vai procurar o pior dia da vida dela. Tá escrito nos highlights, nos destaques. E você vai assistir os relatos dela. Assista sabendo que ela gravou na hora, no momento que ela estava vivendo, tá? E assim, no dia que ela recebeu a notícia, logo depois ela já estava num evento que estava agendado para ela falar para mulheres. E ela foi, gente. Ela foi. Deus não muda. Ela estava passando por uma baita de uma batalha, o pior dia da vida dela. Mas o Deus que ela serve, que ela prega, que ela fala e que ela divulga e ela multiplica, continuava o mesmo. A missão dela continua a mesma. Ela estava ferida, mas ela não estava abalada. E ela foi. Gente, aquilo.
Aquilo, eu falei, gente, essa mulher tá certa. Ela não se enfiou numa toca ali, ela foi, ela continuou, e ela foi muito abençoada, ela mesma dando a própria palavra, né? E isso é incrível. É incrível porque quando a gente dá, a gente recebe. E naquele momento foi doando e dando que ela recebeu algo maravilhoso do alto. E hoje ela tá com o bebezinho no colo, não demorou muito não, ok? Então é um exemplo para você escutar, porque a gente escuta tanto exemplo ruim, né? Então a gente precisa procurar mulheres que viveram coisas extraordinárias nessas áreas também de enfrentar a tristeza e nos espelhar nelas e buscar as chaves que elas têm e buscar ajuda. Escreve um inbox se você precisar para ela, eu tenho certeza que ela vai te responder e vai te ajudar, né? Às vezes no momento que você está vivendo aborto é realmente difícil crer, difícil ter esse entendimento que eu tô falando agora. Quando eu tava passando o meu aborto, eu não estava com esse entendimento. Eu precisei da ajuda de mulheres, eu precisei do apoio de muitas mulheres de oração, eu precisei do apoio do meu marido, eu precisei do apoio dessa rede para conseguir me manter firme para hoje enxergar o que eu estou enxergando. Então eu quero declarar sobre a tua vida que você vai se enxergar neste momento debaixo da graça de Deus. Você tem permissão para viver esse momento, para chorar. Você tem permissão para falar com o teu pai da forma mais aberta possível e contar para ele como você está se sentindo. E eu tenho certeza que ele vai te confortar, ele vai te responder e ele vai te ajudar. Mas não creia que ele te mandou isso. Rejeite isso que veio na sua vida, cancele para que isso nunca mais se repita. E nós juntas aqui, né, gente, mulherada, todas juntas aqui, vamos começar a declarar agora sobre a vida dela, cancelada essa sequência de abortos, cancelada. E agora nós declaramos vida em abundância sobre o teu útero. Coloque as mãos sobre o seu útero. É isso que a gente tem visto dia após dia, mulheres com o útero vivificado através do Voe Borboleta e do testemunho de cura. Então eu quero que você coloque a mão no seu útero e você declare vida. Declare aborto, você não faz parte do meu processo de gestação. E agora eu declaro vida. Eu sou perfeita para gerar e eu vou gerar em nome de Jesus. E eu gostaria que você começasse a declarar e anote todas as declarações que as borboletas vão escrever aqui. A Bianca já escreveu, você é perfeita para gerar. E eu quero que você declare. Elas vão escrever e você vai declarar, tá? Então, você vai começar a declarar. Eu declaro frutos sendo gerados. Útero completamente novo, a Paloma escreveu. Então, você vai pegar essas palavras. Olha, essa mulher tem autoridade nessa área, hein? Escuta o que elas estão falando, né? E leia em voz alta. Começa a declarar em voz alta. Quando nós estamos fracos, ele se faz forte. E quando você tá fraca, as tuas irmãs aqui estão fortes. Porque a gente passou por um momento de fraqueza como o seu. E nós sabemos que você vai passar disso. E você vai, como eu falei no começo dessa live, pisar em cima disso. Como eu tenho pisado em cima dessa história do aborto, pisado e subido, e visto muitas curas e muitos bebês nascendo depois disso. O que veio contra mim foi envergonhado, né? 4 vezes aqui em casa já veio bebê, né? E a gente celebra cada criança que vem, cada criança mostra que Deus é fiel para cumprir e que o nosso tempo não é o mesmo tempo dele. Então confia, espero que a gente tenha te ajudado, ok? Pega dá um print aí nessas declarações e começa a declarar em voz alta, porque depois na gravação não fica aqui guardadinho esse ouro aí das borboletas das mulheres que estão ajudando a gente aqui na live. Vamos lá para mais perguntas que vocês mandaram. Eu tinha caixinha de perguntas aqui, acabei perdendo elas aqui. Se você tem alguma pergunta, mande de novo, porque as perguntas da caixinha, eu acho que como passou o tempo, acabei perdendo, tá? Tem um comentário aqui nas conversas aqui no chat, tem um comentário da Denise. Escrevam os temas aqui que vocês querem que eu fale mais, que eu tenho alguns minutinhos a mais aqui, até as crianças chegarem. A Denise escreveu, eu sinto que o controle me pega quando eles derrubam comidas. E quando as coisas saem do lugar, eu fico mal. Como eu posso melhorar nisso? Gente, primeiro, a gente precisa entender que nós não somos a organização da nossa casa. Ótimo que a nossa casa esteja Ótimo que a nossa casa esteja organizada. Mas nós não somos a organização da nossa casa. A nossa casa tá bagunçada? Ótimo também, né? Vamos falar ótimo também. Quer dizer que tem vida, quer dizer que tem gente circulando, quer dizer que as coisas estão sendo usadas. Porque as coisas aqui são para ser usadas nessa terra, né? Depois você não vai precisar mais. Então, para ser usada, ela tem que sair do lugar, né? Ótimo que você tem bagunça de comida, porque tem alimento. A criança, ela vai derrubar as coisas no chão. E uma das coisas que ajuda é você renovar a sua mente. Antes do momento de alimentação, você já fala com você mesma. A criança vai derrubar no chão e tá tudo bem.
Ela só vai aprender a não derrubar derrubando. Ela só vai aprender o que é certo errando. E tá tudo bem na minha casa errar. A minha filha e o meu filho são livres para errar. Eu continuo amando, eu continuo admirando e eu continuo educando as minhas crianças com leveza e com alegria. Declara essas coisas sobre você antes e já saiba que vai cair. Porque o problema é você gerar uma expectativa de colocar a mesa e não querer que suje a mesa. Quantas vezes na mesa de vidro que a gente tem quadradona, eu não queria que sujassem, tá? E eles iam comer. 4 crianças, pessoal, um marido e eu. Gente, e eu era a primeira a pegar um molho e derrubar no caminho, assim, né? Gente... Né? Daí lá vai a criança, vai a carne moída com gordura e na mesa. Faz chuva de carne moída. E aí você já pensa, gordura. E daí eu acabei com o almoço, porque eu só tô pensando na sujeira do almoço. Mas eu não tô pensando no momento de conexão com as minhas crianças. Não tô pensando em agradecer por aquela comida, graças a Deus que tem comida. Então eu tô murmurando e reclamando de uma coisa que tá lá pra frente. Não é agora que eu vou ter que limpar, é depois. Eu tô sofrendo por uma coisa antecipada. E aí o que eu fiz? Eu renovei minha mente. Eu falei assim, eu vou ter que limpar essa mesa gigantaura 3 vezes no dia. Eu vou passar esponja com sabão e eu vou passar depois o pano em cima. Então são, né, uma demanda aqui, uma demanda lá. E eu vou fazer essas 2 vezes, 3 vezes ao dia. Eu vou fazer esse processo. E é isso, a minha expectativa é essa. Às vezes pode ser menos, que vão sujar menos. Uau, aí vai ser muito legal. Às vezes vai ser mais. E aí aconteceu. Mas eu tenho na cabeça que isso vai acontecer. Eu não gero uma expectativa falsa de que vão comer sem babar, né? E eu mesma babei ali e aí fiquei frustrada comigo mesma. Porque daí as crianças viram e começaram a relaxar e derrubar. A mamãe já derrubou mesmo, né? Já sujou aqui, vai ter que limpar lá. Então a gente tem que prestar atenção na nossa expectativa. Eu já espero que a minha bebê de 1 ano e 1 ano e meio vai derrubar a comida no chão. Não quer dizer que eu vou aceitar isso e não vou ensiná-la que não deve derrubar no chão. Eu repetidamente digo que é errado jogar no chão. Lembra que eu falei na live anterior sobre como comunicar para a criança que ela está errada? Não precisa bater numa criança, não precisa bater num nenê, né? Você vai com a sua feição, porque ela não entende ainda totalmente as palavras, você vai com a sua feição dizer, isso não foi bonito, não é legal, né? E aí, com a cara fechada, a criança vai ver que isso não agradou, que isso não foi legal. Não teve a aprovação da mãe. E toda hora ela tá me olhando pra ver se eu tô feliz ou tô triste, porque essa é a referência dela do que tá certo, do que tá errado. E a minha criança, como todas as crianças, querem acertar. O objetivo é acertar. Então, não jogou a comida fora porque quer errar. É porque é natural. E uma coisa que me ajudou é acordar como o Danny Silk ensina nos cursos dele. Acordar entendendo que a criança é um troublemaker. É uma fazedora de problemas. É um erro ambulante o tempo inteiro. Eles estão errando o tempo inteiro e vão errar o tempo inteiro. Faz parte, eles acordam para errar, pensa, eles acordam para errar. Agora, se você pega uma expectativa de Instagram das crianças perfeitas, que a rotina tá linda, que você só vê a parte maravilhosa, porque nenhuma mãe vai ficar gravando a parte horrível com as crianças. A gente nem quer expor a criança, porque sabe que isso é criancice da infância, que ela vai melhorar e que a imagem dela vai ficar na rede social. Então, eu sou uma que eu não exponho tantos erros assim da minha criança, não filmo esses momentos, mas eu escrevo aqui o que aconteceu. Eu escrevo pra vocês, não foi só esse momento de festa aqui, teve isso aqui também. Mas às vezes a gente só olha a casa bonita, a casa limpa. Ai, aquela criança é muito limpinha, não derruba nada, né? Paciência, vai ser uma criança que não tem liberdade para sujar. Então, quando ela for pintar no desenho dela, não vai ter liberdade para mexer com as tintas e descobrir cores e novas formas e sair da caixinha. Ela vai fazer os desenhos bem certinhos para a tinta não sair do papel e nem na mesa, senão a mamãe vai ter um piti. Veja que nós limitamos as crianças de acordo com a nossa reação. E aí elas não são mais livres para tentar. Já não erram muito mais. E aí elas entraram em algo que se chama perfeccionismo. E aí o perfeccionismo vem e faz com que você, adulta, não deixe as coisas ficar fora do lugar. E quando tá fora do lugar, isso te tira o chão. Veja que isso é plantado lá atrás. Então a gente tem que voltar, né, a nossa infância, na nossa memória e corrigir isso. Né, cancelar essa forma de aprendizado que não foi legal e colocar algumas verdades no lugar e viver um novo tempo na nossa vida. Então você não é a bagunça da sua casa, você é muito mais do que isso e você também não é a organização da sua casa, porque eu tenho certeza que em 1 minuto vai ficar tudo bagunçado. A minha vizinha maravilhosa aqui, eu fui dar um banho na minha criança lá, que acabou a água aqui, e ela arrumou a casa toda, ficou maravilhosa. Cheguei lá, tava linda a casa, tava assim, uau, que delícia essa casa, parece um hotel, quero ficar aqui, né, que a minha tava tudo virada aqui. Falei, nossa, quero ficar aqui, né, pensei. Só que assim, em 1 segundo as minhas crianças e a dela ali
todos os brinquedos pro chão, né? E na hora de ir embora eu falei, nossa, eu tinha tirado um antes e um depois, né? Mas e aí? Foi gostoso, foi um prazer, foi estar juntos, a gente conversou, as crianças brincaram em paz, mexendo nos brinquedinhos, os brinquedos estavam ali pra quê? Pra brincar, né? E isso não nos incomodou, isso não nos tirou, né, do prumo. Então a gente tem que olhar a bagunça com outro olhar. Não quer dizer que você é relaxada. A bagunça, as coisas fora de ordem ou a sujeira não quer dizer que você não é uma boa mãe, uma boa mulher. Não tem nada a ver. Olha, tem muitas pessoas que me admiram bastante. Quando eu chego aqui em casa, eu falo, nossa, que baguncinha, nossa, que... Eu continuo sendo quem eu sou, eu continuo influenciando as pessoas da forma com que eu influencio, eu continuo tendo palavras proféticas certeiras, eu continuo sendo uma bênção na vida da fulana, eu continuo fluindo no ministério, eu continuo fazendo as coisas que eu fui chamada pra fazer, se minha casa tá arrumada ou tá bagunçada. Às vezes, gente, eu preciso me dedicar como hoje, eu vou ter que me dedicar porque eu tenho uma live do Educando com o Espírito Santo, da turma, a última live da turma 2. E aí, eu não vou ter o tempo de arrumar, por exemplo, o escritório. E eu passei o dia inteiro fora com a minha mãe. Fui servir a minha mãe hoje. E aí o escritório tá uma bagunça. Quer ver? Vou mostrar pra você. Olha aqui, ó. Aqui tá a impressora. Em cima da impressora eu gosto que não tenha nada, entendeu? Tem um papel aqui de comida. Tem uma pasta. Eu não gosto assim. Eu gosto quando tá tudo fora. Vou exemplificar aqui, tá? Tirei tudo, organizei tudo. Eu gosto quando tá assim. Assim eu gosto de trabalhar. Ó, ai... Quando tá arrumadinho, né? Quando tá organizado. Mas mudou o que eu vou trazer aqui pra vocês hoje? Tirou a minha autoridade pra falar com vocês hoje porque tem uma bagunça aqui no meu escritório? Se tem bagunça é porque nós estamos usando o escritório. É porque nós estamos aqui sentada e nós estamos aqui fluindo e trazendo conteúdo e pega papel, anota ali, né? E assim, esses dias eu arrumei inteiro o escritório. Em uma live que eu fiz aqui, que a criança acordou no meio da live, veio aqui, abriu a gaveta, tirou tudo, tava tudo bem organizadinho. Sabe, as coisinhas bem no organizador, assim, bem bonitinho, bem separadinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Tava tudo tão lindo, tão fluindo. Ó, eu separo assim, ó, nos organizadores. Daí tava tudo bonitinho, com o tamanho, né? Ó, o tamanho do durex, aqui só, isso aqui, né? Tá tudo separadinho. Quando eu olhei pro chão, gente, tava tudo virado, tudo virado. E não deu tempo, porque eu tive outras coisas pra fazer, outras prioridades logo depois. O que eu peguei? Enfiei tudo na gaveta aqui, deixei tudo misturado, taquei tudo só pra não ficar jogado também, perigoso pras crianças, e deixei aqui na gaveta. E aí chegou a Nádia trabalhar comigo aqui. E eu precisei de uma coisa na minha gaveta. A hora que eu abri a gaveta, a Nádia olhou pra gaveta, olhou pra mim. Falei, baguncinha, né? Baguncinha, né? Mas assim, eu tinha super arrumado e super organizado antes. Uma fatalidade aconteceu um dia antes e bagunçou tudo. E aí? Mudou alguma coisa? Não. Não quer dizer que eu sou bagunceira. Eu tava super organizada. Aconteceu algo ali. Uma criança estava fluindo aqui com liberdade e amou mexer na minha gaveta. Deve ter adorado, né? Então, quer dizer que não muda quem eu sou. Eu continuei aqui com a Nádia, trabalhando com as coisas do Voe Borboleta, gerando conteúdo, e ela dizendo, uau, que legal! Entendeu? Não muda. Não muda a minha essência. Não muda a minha capacidade, não muda quem eu sou. Não muda o que Deus depositou em mim. A minha casa estando organizada ou não organizada, não muda. Ajuda. Ajuda eu fluir, ajuda a minha organização. Claro que ajuda, por isso que não é uma desculpa para a gente ser desorganizada. Mas quando acontece, a gente se esforça, a gente tenta arrumar. Mas como acontece, como eu contei hoje para você que eu tive outras prioridades, e daí? Isso vai mudar quem eu sou? Então a gente tem que cuidar muito pro nosso fazer não ser e não ser confundido com quem nós somos, com o nosso ser, com a nossa essência. Né? Nós somos muito mais do que nós fazemos, muito mais do que nós fazemos. Então é muito importante ter isso bem firmado na tua identidade, porque daí, você fazendo ou não fazendo, você permanece a mesma. Então vamos repetir juntas, organizando a casa ou não organizando a casa, estando a casa organizada ou não organizada, eu continuo sendo a mesma mulher. A minha identidade continua sendo de uma mulher livre e poderosa. Olha só que lindo, né? Muito legal. Vamos ver se vocês escreveram mais alguma coisa aqui. Vou correr para baixo porque ontem eu não consegui ler todos os comentários de vocês. Depois a gente perde aqui, né? Se você tiver perguntas específicas, gente, coloca aqui na caixinha de pergunta, que eu creio que eu tenho mais uns 10 minutinhos. E aí a gente encerra. Não, menos até. Ih, gente, deu a hora. Deu a hora porque eu vou para a minha ginástica, meu exercício
físico. E a gente volta amanhã com mais novidades para vocês. Deixa eu só ler o último comentário aqui. A Louise escreveu: ninguém pode vir aqui no escritório, no estúdio, quando eu tô trabalhando. Espalho tudo, mas no começo tem que estar arrumadinho para começar. E no processo eu bagunço tudo. Olha aí, artista, gente. Artista que quando faz as coisas saem coisas maravilhosas, que a gente fica de boca aberta, né? Muito legal. Gente, muito obrigada por estar comigo hoje na nossa live. Que a gente possa crescer mais e mais juntas. Espero que tenha feito sentido para você alguma das coisas que eu falei. Algumas coisas eu tô dando pinceladas, mas a gente pode ir mais a fundo, tá? Nessas coisas, nesses pontos. É só vocês me pedirem que eu começo a produzir conteúdo quando eu sei o que vocês querem, ok? Então eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Vocês joguem ali a pergunta nos stories, porque amanhã tem mais live Free Flow e nós vamos crescer juntas. A qualquer momento do dia eu entro aqui. Ainda tô devendo para vocês a live com as 4 crianças. Prometo que ainda vai dar. Até domingo eu consigo fazer essa live com as crianças, mas elas voltaram para a escola tão empolgadas que hoje não deu para estar com elas. Obrigada pela companhia de todos vocês. Muito bom ter vocês, várias mamães aqui, mulheres que querem ter bebês. E eu tô muito feliz de estar tendo esse tempinho aqui com vocês, a gente falar o que vocês querem ouvir. Porque às vezes a gente vem com um tema, não é? E aí vai destrinchar um tema, mas não é pra todo mundo, não interessa a todo mundo. E aqui a gente consegue dar pitadas de tudo que vocês querem saber. E, como vocês sabem, estou aqui para servi-las. O que eu puder ajudar, gente, pra facilitar a caminhada de vocês, esse é o meu coração, sabe? Porque às vezes a gente fica camelando porque a gente não sabe das coisas. Vai lá uma amiguinha e dá uma dica, e aí você flui, e aí você voa, tá? Então o meu coração é estar aqui para dividir. Então tenha qualquer dúvida ou qualquer situação, mesmo que você não saiba se eu sei a resposta ou não, porque eu não sei de todas, você escreve aqui, vai lá que eu tenho uma chavezinha para isso, e eu faço questão de entregar essa chave nas suas mãos, para que você voe alto, tá bom? Um beijo, obrigada pela companhia de vocês, até o próximo Free Flow, tchau, eu vou salvar.